Diz assim a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 2, versos 12 a 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outrosim, também tu tens os que da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Só até o verso 17. Vamos orar mais um pouco? Pai, agora que vamos estudar esse texto, nós clamamos que Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, nos dando o entendimento, mas não apenas nos dando o entendimento teórico da Tua palavra, mas também nos exortando a mudar o nosso procedimento naquilo que carece de ser mudado. Entregamos nas Tuas mãos, portanto, a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, estamos estudando as 7 cartas, ou as cartas às igrejas, as 7 igrejas da Ásia, e chegamos então na terceira carta. A primeira, os irmãos se lembram, em Éfeso, uma igreja muito fiel a Deus, uma igreja que testava os falsos ensinos, os falsos profetas, que não toleravam esses falsos profetas, mas uma igreja que perdeu o primeiro amor. Depois nós estudamos a carta à igreja de Esmirna, uma carta que não tem nenhuma reclamação de Deus para ela. Uma igreja aparentemente perfeita, no sentido de que Jesus não levanta nenhuma acusação, uma igreja fiel, uma igreja firme, uma igreja doutrinariamente correta. Mas para essa carta, Deus traz aí alguns alertas de tribulação, até de forma extraordinária, porque sendo uma igreja tão fiel, era possível que a gente esperasse que Jesus dissesse que, olha, vou livrar vocês das tribulações, mas ele disse não. E aí nós aprendemos, um resumo do estudo passado, nós aprendemos que para ser uma igreja aprovada por Jesus, um cristão aprovado por Jesus, nós precisamos ter uma visão correta da vida cristã, nada de romantismo. Vida cristã é perseguição, é tribulação mesmo, e se não estamos tendo tribulação por causa da nossa fé, alguma coisa precisa ser feita. Nós precisamos ter uma visão correta da opinião de Jesus sobre nós. Nós precisamos ter uma visão correta de como viver de forma a honrar a Deus e também uma visão correta do cuidado de Deus para conosco. Termina então a carta à igreja de Esmirna. Paulo chega agora à igreja em Pérgamo. Pérgamo era uma cidade, tem até um mapinha que coloquei aí para você identificar, a terceira cidade, né, que na rota, como se fosse um círculo, que Paulo está ali, João, né, está ali mandando a carta para essas igrejas. Pérgamo era uma cidade muito bonita, muito interessante, mas uma cidade onde diz a palavra de Deus aqui, que onde habita Satanás. Eu sei que se fosse hoje, falasse, olha, vai lá para Uruana, Deus Sanji, mora lá, Satanás habita lá, lá é o trono de Satanás, possivelmente o pessoal iria correr de lá, né? Mas o que Jesus está dizendo aqui, é dizendo exatamente isso, vocês moram aí, é aí que vocês vão ficar, é onde Satanás habita, é onde está o trono de Satanás, mas é aí que eu quero vocês. É como se Jesus estivesse dizendo isso. Daqui a pouco vamos pensar um pouco, mas possivelmente isso está ligado com a característica da cidade. Era um centro cultural,
Para terem uma ideia, Pérgamo tinha a segunda maior biblioteca do mundo naquela época. Só perdia para Alexandria, no Egito. A previsão que os estudiosos fazem é que na biblioteca de Pérgamo existiam mais de 200 mil pergaminhos. Na realidade, o próprio nome Pergaminhos vem da cidade de Pérgamo, porque quando o governador de Pérgamo buscou lá em Alexandria, o bibliotecário de Alexandria, o faraó ficou bravo e cortou o fornecimento de papiros, que eram fabricados no Egito, né, que era feito com plantas, com juncos, e aí então Pérgamo criou uma nova forma de se escrever livros, que era o couro curtido e tratado, né, inclusive muito mais duradouro do que o próprio papiro. Então, essa cidade tinha uma biblioteca muito famosa, um centro cultural muito grande, mas também era um centro religioso muito forte. Pérgamo foi a primeira cidade que erigiu um templo para um imperador romano vivo. Já existiam templos aos imperadores romanos, mas foi a cidade que fez o primeiro templo a um imperador romano vivo. E, além disso, tinha ali também uma escola de medicina muito famosa, ligada também com a religião, né? Que tinha como símbolo esse deus Asclépio. O símbolo era uma serpente enrolada numa haste, que hoje é usada até hoje, né? Como símbolo da medicina, né? Uma serpente enrolada numa haste, né? Que era o deus grego da cura, Asclépio. Portanto, ali também tinha muito movimento de pessoas doentes buscando cura, tanto na religião quanto na própria escola de medicina que ali existia. Então, nós encontramos agora Jesus mandando uma carta para a igreja que está em Pérgamo. E isso é importante nós lembrarmos e vermos, porque existem aqui algumas questões que eu e você precisamos considerar. Quais são o cerne da reclamação dessa carta? É o mundanismo na igreja. A igreja que se misturou e teve tolerância com o mundanismo. Vamos caminhando aqui da carta, daqui a pouco chegamos lá. Primeira coisa que nós encontramos nesse texto é a identificação que Jesus faz de si mesmo. Toda carta Jesus se identifica, e essa identificação de Jesus, ela é diferente para cada carta, e ela é feita de acordo com o contexto de cada cidade. Volto a lembrar a você, Apocalipse, para nós hoje, se tornou um livro de difícil entendimento, mas para as pessoas a quem a carta, esse livro foi escrito, eles sabiam do que estava sendo falado, não precisavam de ninguém estudar e explicar o que estava acontecendo, né? Lembre-se que toda essa simbologia, inclusive a que nós vemos hoje aqui, da questão da pedrinha branca e do novo nome, todas as simbologias de Apocalipse têm como pano de fundo as simbologias do Velho Testamento. Então, eles sabiam do que João estava falando. E quando João, então, traz essa carta dizendo a palavra de Jesus, dizendo estas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, isso se dá porque Jesus se apresenta aqui como um juiz, não como um salvador, ou como juiz. De acordo com a lei romana, os governadores eram divididos em 2 categorias. Havia uma categoria de governadores que tinham o chamado jus gladi, que é a lei da espada, e aqueles que não tinham essa categoria. Esses que tinham a lei da espada eram governadores que podiam mandar prender e até matar alguém só pelo fato dele mandar matar e ponto final. Ele tinha essa lei, essa autoridade, né? E o procônsul que governava a partir da cidade de Pérgamo tinha esse jus gladi, esse direito da espada. Quando Jesus diz aqui, essa ideia de que ele era aquele que tinha a espada afiada de 2 gumes, nós temos que lembrar que Jesus está mostrando aqui que ele tinha a palavra final, que mesmo que naquela cidade todo mundo soubesse que a autoridade do governador, do procônsul, era total e absoluta, porque ele tinha o poder da espada, a lei da espada, Jesus está dizendo que a última palavra é dele. Ele tinha a espada de 2 gumes.
poder de Roma podia ser satanicamente aterrador, como de fato era, mas o poder de Jesus ressuscitado era mais tremendo ainda, era superior. É isso que Jesus traz aqui. Então ele se identifica já dessa forma: eu sou aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então, primeiramente, Jesus traz aqui essa identificação, lembrando aos crentes daquela igreja como eles estavam passando por perseguição, por lutas, e poderia passar por perseguição a qualquer momento. Jesus disse: eu tenho a última palavra sobre a vida de vocês. É o que Jesus está mostrando aqui. Segundo lugar, nós encontramos no verso seguinte o elogio de Jesus àquela igreja. E o elogio é: vocês não negaram a minha fé. É o elogio que eu penso todos nós gostaríamos de receber da parte de Jesus. Jesus elogia a igreja por permanecer fiel. Ele diz: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Essa é uma palavra, irmãos, que nós precisamos guardar no nosso coração. Porque o lugar mais difícil de você confirmar a sua fé são aqueles lugares onde Satanás está presente, onde os valores do reino de Deus são confrontados. Observe, amados, que a palavra fiel, como ele diz aqui: não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha. A palavra testemunha que tem aqui nesse texto é a palavra mártir, no grego, que na verdade quer dizer só testemunha mesmo. Mas alguém que fosse testemunhasse a sua fé em Jesus, corria tanto risco da sua vida, que acabou se criando essa conotação de mártir como aquele que morre por uma causa. E aqui, aparentemente, tem esse Antipas, que naquele lugar foi, de fato, alguém que morreu por causa da sua fé. E Jesus elogia aqui, dizendo que a despeito de ele conhecer o lugar onde habitam, onde está o trono de Satanás, onde Satanás habita, ainda assim aqueles cristãos se recusaram a renunciar à sua fé. Tem uma curiosidade aqui, que quando você vai ler o texto de 1 Pedro, capítulo 1, a apresentação da carta de Pedro, Pedro escreve essa carta dele, ele diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros, viajantes da dispersão, no ponto Galácia, Capadócia, Ásia, que é essa região para que as cartas estão sendo escritas, e Bitínia. Pedro escreve uma carta para os cristãos dessa região, que não eram dali, que não moravam ali, mas por causa da dispersão estavam por ali, porque foram expulsos de Jerusalém. Mas a carta que Jesus escreve para Pérgamo é para morador, é para gente que já estava lá, morando ali, no lugar onde está o trono de Satanás, onde o governo de Satanás é mais forte, onde Satanás exerce maior autoridade, e é ali que eles moram, é ali que eles devem ficar, gostem ou não gostem. Eu e você precisamos entender isso, que na realidade, irmãos, Deus nos coloca em determinados locais para ser bênção, para ser bênção. E nós não podemos ficar correndo de alguns locais. Quando nós olhamos essa questão do lugar aqui, do trono de Satanás, nós não temos uma definição clara. Volto a dizer, os irmãos que receberam essa carta sabiam do que Jesus estava falando. No nosso caso, ao que parece, que podemos entender, não é necessariamente a cidade em si, mas as forças reinantes na cidade. Uma cidade culturalmente desenvolvida, uma cidade com a religião muito forte, e onde havia ali um templo para o imperador romano. Lembrem-se que, naquela época, todo cidadão romano era obrigado a declarar que César é que era o Senhor. Na realidade, o Império Romano não exigia uma religião monocrática, dizendo que só o imperador.
Qualquer pessoa, se chegasse lá no templo, oferecesse uma libação para o imperador e declarasse: César é o Senhor, ele podia sair dali e ter a religião que quisesse, inclusive o cristianismo. Então, possivelmente, estava acontecendo ali naquela cidade, era uma perseguição muito forte em cima disso, e que os cristãos resolveram não fazer essa declaração, mesmo que isso implicasse na sua própria morte, como foi o caso de Antipas. Talvez nós precisemos lembrar, queridos, que não tenha aqui uma descrição clara quanto a essa questão, dizer que há os espíritos territoriais, Satanás habita ali, outro aqui, como de vez em quando vem uma leva, né, de modismo na igreja evangélica brasileira, depois passa, acabou, ninguém liga mais para aquilo, onde é que Satanás habita e tudo mais. Mas talvez nós precisemos lembrar que existem alguns locais onde de fato as forças do mal imperam, né? Em determinados momentos, se pegarmos a comparação com Pérgamo, você pode até se lembrar da força, da influência que o inimigo tem, por exemplo, nos meios da educação. Tanto na educação universitária, locais de difícil testemunho para os cristãos, quanto a própria educação que tenta mudar a cabeça das próprias crianças. É bom nós lembrarmos de que a última reserva de moral e inocência que nós temos nesse país são as crianças, e a partir daí, se houver um ataque à cabeça, ao coração das crianças, é o passo para se perder tudo. Portanto, quando nós pensamos nessa situação, eu preciso lembrar a você que mesmo que haja um local onde seja difícil dar o seu testemunho, é ali que Deus te colocou para dar o testemunho. Mesmo que seja um lugar que você possa ter a certeza, falar: olha, eu tenho ali uma pessoa, ou meu chefe, ou o professor, ou alguém que declaradamente está nessa categoria aqui. É trono de Satanás mesmo. Ainda assim, a sua tarefa é ser luz no meio das trevas. Essa é a ideia que Jesus está dando aqui. Jesus não diz para eles saírem da cidade, não. Jesus não diz para eles irem embora. Jesus diz para eles continuarem sendo resistentes, conservar o meu nome, não negar a minha fé, ainda que para isso sejam mortos. Esse é o princípio que Jesus está dando aqui, o elogio que Jesus está trazendo para essa igreja. Ele olha para essa igreja e diz: olha, apesar de eu conhecer o lugar onde vocês habitam, de ser um lugar difícil de ser cristão, o trono de Satanás, o lugar onde Satanás habita, vocês estão firmes, conservaram o meu nome e não negaste a minha fé. O elogio que Jesus faz é esse. Mas no verso seguinte vem uma terceira parte dessa carta, que é a acusação de Jesus. É até meio difícil a gente falar: mas acabou de elogiar a igreja, agora vem a trazer a acusação. Olha só qual é a acusação que Jesus traz no verso 14 e 15. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Na realidade, o texto, a ideia do algumas coisas é poucas coisas, né? Algumas poucas coisas. Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Nós já estudamos sobre esses nicolaítas lá no verso 6, na carta à igreja de Éfeso. São esses nicolaítas que os efésios odiavam. E Jesus disse: isso conta a favor de vocês. Quando nós chegamos nessa parte, essa acusação, mais ou menos diz respeito a uma igreja que resistiu todas as lutas e perseguições externas, mas se esqueceram de cuidar das lutas internas. Essa é a ideia presente aqui. Ela não enfrentou uma perseguição mais direta. Parece, inclusive, que essa história de nos dias de Antipas dá a ideia de uma coisa que tinha acontecido, mas que tinha passado. A perseguição não perpetuou-se até a data em que a carta foi escrita. Ele estava se lembrando de uma referência antiga. Entretanto, eles agora estão enfrentando uma ameaça nova, que é essa ameaça de dentro. A história de Balaão você já conhece. Balaque chama
Balaão, que era um profeta, para que amaldiçoasse o povo de Deus. E por 3 vezes Balaão tentou amaldiçoar, mas ele não conseguiu. Ele só proferia bênção sobre os arraiais dos israelitas. Balaque pegou esse homem e levou para outra montanha. Vamos lá, olha daqui, amaldiçoa daqui. E saía só bênção. Pegava de novo Balaão. Balaão, agora desse monte aqui, está vendo? Amaldiçoa daqui. Só saía bênção. Por fim, Balaão disse para Balaque: eu não posso falar nada que Deus não tenha colocado na minha boca para falar. Só saía bênção. Isso em Números capítulo 22 e 23. Só que quando chega em Números, na verdade a própria Bíblia não conta o momento em que Balaão fez isso, mas quando chega em Números, no capítulo 31, diz assim, verso 16, eis que estas, as mulheres dos midianitas, eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. O que aconteceu, ao que tudo indica? Balaão tentou amaldiçoar, recebeu dinheiro para isso, não conseguiu. Possivelmente Balaão chamou Balaque e disse: Balaque, tem um plano que dá certo, eu não posso amaldiçoar. Mas começa entrosar os povos de outras nações, as mulheres seduzirem os israelitas, que ao tomar as outras mulheres por esposa, eles vão adorar os deuses delas também. E foi exatamente o que aconteceu. Ou seja, como não havia possibilidade dessa maldição de fora, Balaão fez essa artimanha de haver infiltração no arraial dos israelitas, para que levasse esses homens a ter contato com mulheres, que era proibido pela lei, e adorar aos deuses dessas mulheres de outras nações. Aqui, e os nicolaítas são aquelas pessoas que tinham tolerância a isso, e também tinha aquela ideia de que o crente pode ter uma vida no meio termo. Por exemplo, se por acaso é só chegar lá, oferecer uma libação para César e dizer que César, ele é o Senhor, tá bom, vai lá, não vai ter, você conhece seu coração, você sabe que o seu coração é de Jesus, então vai lá, fala, depois você vai, segue Jesus. Comer coisa sacrificada a ídolos, que isso, esquece, o ídolo não é nada, etc. Os nicolaítas eram esse tipo de crentes que tinham uma liberdade muito exagerada, e que Deus, Jesus mesmo diz que eu odeio essas obras dos nicolaítas. Então, a doutrina de Balaão com os nicolaítas estão ligados nesse sentido. É a ideia de que você não precisa ser muito exigente com a sua fé. E o que estava acontecendo, amados, é que não era a igreja toda que tinha isso, eram algumas pessoas. Por isso que ele diz: eu tenho contra ti algumas poucas coisas, é que vocês são muito tolerantes com aqueles que sustentam a doutrina de Balaão. E aqui fica um alerta para mim e para você, para todos nós, queridos. Nós precisamos tomar cuidado. Volto a lembrar aqui aquilo que nós estamos vivenciando com relação àquele pastor lá de outra cidade que fez um vídeo dizendo que não iria se juntar num culto ecumênico com a espírita, com católicos e tudo mais. Volto a insistir que, independentemente do mérito da questão, uma coisa que nós precisamos colocar aqui no nosso coração com relação a esse texto, irmãos, é que nós precisamos ser um pouco mais exigentes com relação à nossa fé, um pouco mais firmes com relação à nossa fé. Eu me lembro aqui de um exemplo que nós temos. Eu tive, na verdade, muitos anos atrás, quando eu era jovem, difícil a gente falar assim, mas eu me lembro de uma reunião que estávamos, um grupo de jovens, na casa da mãe do Júnior aqui da Neire, mesmo, a sogra da Neire, e a dona, mãe do Júnior, Custódia, Dona Custódia. E aí eu me lembro que ela compartilhou uma coisa que deixou a gente envergonhado,
porque ela trabalhava no antigo hospital Adalto Botelho, que hoje é o CRER, né? E ela compartilhou com a gente, isso nunca saiu da minha cabeça, do meu coração. Porque ela dizia, olha gente, eu passei uma vergonha lá no meu emprego, né? Por quê? Porque ela era cozinheira lá no hospital, e ela, obviamente, caía as escalas dela no domingo, ela não via a igreja porque estava trabalhando e tudo mais. E ela disse que chegou lá uma pessoa, funcionário do governo, que chegou para o diretor lá do hospital e disse, olha, eu vim para trabalhar, fui concursada, fui chamada, só tem um detalhe, eu sou adventista e não trabalho no sábado. E ela disse, ficou assim, chocada com aquele negócio. E o diretor também. E o diretor tentou mostrar que a escala precisava, porque os enfermos lá precisavam de comer. Ele disse, então o senhor arrumou outro funcionário que eu estou pedindo demissão. Eu não trabalho no sábado. Resolveu-se o problema fácil. A partir daquela data, Dona Custódia trabalhava todo sábado e a outra trabalhava todo domingo. Mas o que Dona Custódia deixou um exemplo grande para nós e ficou no meu coração? Foi exatamente isso. Ela mesma falou, por que eu não fiz isso desde o primeiro dia que eu fui lá trabalhar no hospital, né? E é uma verdade. Às vezes nós somos liberais demais com a nossa fé. Às vezes nós abrimos mão demais da nossa fé. Esse era o problema daquela igreja, algumas pessoas que sustentavam a doutrina de Balaão, de comerem coisas sacrificadas a ídolos, de praticarem a prostituição, os nicolaítas que tinham uma fé muito liberal, e nós precisamos tomar cuidado disso. Nós precisamos reafirmar a nossa fé, porque muitas vezes, queridos, a nossa omissão nessa área significa negar a fé, significa negar o nome de Jesus. Talvez você diga, pastor, mas se eu for fazer um negócio desse, eu posso perder o emprego, eu posso... Pode, perde. Essa é a ideia implícita nesse texto. Obviamente, aqueles irmãos não estavam correndo o risco de perder o emprego, estavam correndo o risco de perder a vida. Ainda assim, sustentavam e ficavam firmes e não abriram mão da sua fé. Agora observe, a reclamação de Jesus não é que essas pessoas estavam lá. A reclamação de Jesus é que eles estavam tolerando aquelas pessoas. Aí vem então a quarta parte aqui dessa carta no verso 16, que é a exortação que Jesus faz. Arrepende-te. A exortação de Jesus é arrependimento. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. É bom nós entendermos esse texto. Jesus não está dizendo que vai pelejar contra a igreja. Jesus diz que vai pelejar contra eles. Eles quem? Os que sustentam essas doutrinas. E ainda com a espada da minha boca. Quando a gente olha a palavra de Deus, principalmente aqui no livro de Apocalipse, né? A espada de Cristo é a sua própria palavra. Por isso a dizer aquela questão que sai uma espada da sua boca, você imagina um cerco, uma espada saindo da boca, etc. Não crie esse tipo de imagem virtual. É uma linguagem figurada. E a palavra de Deus mesmo, Hebreus diz que a palavra de Deus é afiada como uma espada de 2 gumes e apta para discernir os pensamentos. Também a Bíblia nos fala que a palavra de Deus é a espada do Espírito, ali na armadura de Deus, Efésios capítulo 6. Então essa é a ideia. E Jesus viria para trazer a condenação. Ele iria combater, Jesus iria pelejar contra eles. E Jesus manda então essa palavra a fim de que a igreja não tenha mais tolerância. É preciso que a gente entenda isso. Quando a igreja não tem tolerância e aplica disciplina, a igreja não está aplicando a disciplina no sentido de punir o faltoso. A igreja está aplicando a disciplina para preservar a pureza da igreja, mas principalmente visando a restauração do faltoso na presença de Deus. Porque se continuar na falta, Jesus virá e pelejará contra o faltoso com a espada da sua boca.
Por isso, se alguém está vivendo um evangelho relaxado, um mau testemunho, e não recebe disciplina da igreja, na verdade essa pessoa está se colocando num lugar muito difícil, que é o lugar de ter aí uma peleja com o próprio Jesus Cristo. E a exortação para a igreja é essa: arrepende-te. A exortação, irmãos, é para a igreja se arrepender e tomar um posicionamento com relação a essas pessoas que haviam na igreja, que desposavam a doutrina de Balaão e dos nicolaítas. Mas Jesus disse que se não acontecer isso, Jesus disse: em breve eu vou pelejar contra eles. E Jesus faz uma promessa para a igreja, e uma promessa abençoadíssima, que era uma nova vida, uma nova perspectiva. Verso 17: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, que é a clássica forma de terminar, porque ele já tinha dito: bem-aventurados aqueles que ouvem, que leem e que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nessas escritas, capítulo 1, verso 3, por isso ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E Jesus traz aqui então: ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Vamos lá, 3 coisas que ele fala aqui, que vai premiar os vencedores, e que eu e você, como cristãos que lutam para conservar o nome de Jesus e não negar a fé, temos que guardar no coração como sendo a bem-aventurança final que Jesus estará dando. Primeiramente, o maná escondido. Essa terminologia, como disse, vem do Velho Testamento. O maná foi a comida que Deus fez cair do céu para sustentar o seu povo no deserto. E quando o povo chegou na terra prometida e o maná parou de cair, diz a palavra que um vaso de maná foi guardado dentro da arca da aliança e colocada em frente ao Santo dos Santos. Observe que a ideia desse maná era para estar sendo guardado como memorial do cuidado de Deus, né? Isso você encontra tanto lá em Êxodo capítulo 16, como também aqui pertinho mesmo de Apocalipse, em Hebreus, no capítulo 9, ele fala sobre essa questão também, né? Quando ele diz: com efeito, foi preparado o tabernáculo, na parte posterior, onde estava o candeeiro, a mesa, a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o santo dos santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Pois bem, o judeu, eles entendiam o que era o maná escondido. Porque para eles o maná escondido era exatamente esse símbolo do altar, da arca da aliança, que estava no Santo dos Santos, que depois que o templo foi destruído, essa arca sumiu-se, ninguém sabe onde foi parar essa arca, né? Mas o judeu tinha isso, de que um dia viria o Messias, que iria dar desse maná escondido para ele. Então essa é uma linguagem figurada, dizendo exatamente que Jesus estará concedendo as bem-aventuranças dos novos céus e nova terra. Comer do maná escondido era isso, era você usufruir da presença de Deus. Você pode deixar sim perder aí, digamos, a melhor comida oferecida aos ídolos, porque você tem reservado para você do maná escondido da presença de Deus. Essa é a ideia de Deus. Finalmente, Deus estaria concedendo isso. A questão da pedra branca são pedras que eram usadas como símbolos. 2 explicações que os eruditos trazem sobre a pedra branca. A primeira é de que a pedra branca era dada como sendo uma espécie de entrada em algum lugar. A ideia, então, poderá ser que seria uma forma que você ganharia um ingresso para entrar no céu, entre aspas,
né? Ou seja, um processo de admissão que você tinha aquela pedra branca que te habilitava a entrar em algum lugar. Outra explicação que tem era que no tribunal romano era comum haver-se o julgamento e cada jurado ficava com 2 pedras, uma preta e uma branca na mão, e quando ia dar o veredito, passava então lá o oficial e o jurado colocava a pedra branca se achasse que o que foi o réu inocente, ele colocava uma pedra branca naquele receptáculo, ou ele colocava uma pedra preta se achasse que o réu era culpado. Depois o juiz pegava, jogava ali as pedras todas em cima da mesa, se tivesse mais pedra branca, o réu era inocente. Se tivesse mais pedras escuras, o réu era culpado. Então a ideia que pode estar por trás aqui também é essa, a ideia de estarmos completamente livres, absolvidos dos nossos pecados de forma final e definitiva. Certamente que o branco é a cor do céu, né? Vamos dizer assim, a cor que identifica, né? Na verdade, a Bíblia não trata o céu como sendo azul, e sim como branco, né? A palavra que se usa é como um branco que vibra, que brilha, talvez como um muro recém-pintado de branco, que o sol pega ali, você sente aquele branco que ofusca a vista. Esse era o branco do céu. É por isso que a Bíblia fala em capítulo 3 de Apocalipse, das vestimentas brancas, capítulo 7 de túnicas brancas, capítulo 19 do linho branco, fala depois no capítulo 20 do grande trono branco. Então a ideia da pedra branca é o crente, a promessa daqueles que forem fiéis vão receber uma nova vida, uma absolvição total dessa natureza humana corrompida, para que nós passemos ao resto da eternidade com a mesma pureza do céu. E quanto ao novo nome, esse novo nome não tem como explicar, porque a Bíblia mesmo está dizendo que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Nós só vamos receber lá, não vamos receber aqui, né? O que a gente sabe é que um novo nome é uma ideia de quando alguém adquire uma função ou um nível diferente na sua vida, ele tinha outro nome. Os próprios imperadores, eles mudavam de nome, né? Passava a ser o Augustus, né? Por exemplo, você tem o caso de Abraão, né? Que era Abrão, depois, de determinado momento, passou a ser Abraão. Sara passou a ser a Sarai. Jacó virou Israel. Ou seja, o troca do nome era quando acontecia alguma coisa que mudava o status, a categoria daquela pessoa. Portanto, esse novo nome significa uma nova identidade, um novo caráter, uma nova forma que nós vamos viver na eternidade, né? A pedra branca significa que Jesus dá a todos aqueles que lhe são fiéis um novo caráter. E o novo nome significa um novo status de honra e glória que vão assumir todos aqueles que se mantêm leais a Cristo até o final desta vida, quando finalmente começará outra e receberemos então isso que Jesus está prometendo aqui, né? Essa é a ideia de que podemos ficar firmes na fé, que um dia nós vamos receber o aval de Jesus, no sentido de ficarmos definitivamente livres dessas tribulações. Mas, por enquanto, é aqui. A palavra é para mim e para você. Arrepende-te e volte a fazer aquilo que é certo. Queria trazer aqui 3 aplicações, bem específicas e breves. A primeira aplicação é a liderança da igreja, senhores pastores, presbíteros e líderes em todos os departamentos. Uma coisa que nós precisamos entender é que, com relação ao pecado aberto, nós precisamos agir com relação ao corpo de Cristo, como se fosse um membro do nosso corpo físico que está enfermo. Sempre. A liderança da igreja precisa estar atenta a isso. Se por acaso, no dedo da minha mão surgir uma enfermidade, eu preciso fazer tudo aquilo que estiver ao meu alcance e ao alcance da medicina para curar esse dedo. Mas se chegar a um ponto de que, de fato, os médicos não verem possibilidade nenhuma, é possível que os médicos vão recomendar cortar esse dedo, amputar esse dedo, para preservar o corpo. E, às vezes, na igreja é preciso que a gente haja dessa forma também. Exortar os faltosos, exaltar aqueles que estão dando mau testemunho.
tentar reconduzi-los à razão, né? Vamos pensar aqui dos nicolaítas, aqui, aqueles que têm uma fé muito liberal. E se porventura perceber que de fato é um caso que a própria palavra de Deus não foi suficiente para causar constrangimento e arrependimento, é possível que a gente precise lembrar de preservar a honra de Cristo e o corpo de Cristo, às vezes tendo que usar esse artifício de excluir da igreja o malfeitor, como Paulo recomenda também aos coríntios. A segunda aplicação que quero trazer para os irmãos é para os crentes que estão namorando os valores do mundo. Preste atenção, meu irmão. É preciso que a gente tenha a mesma firmeza daqueles irmãos do passado. Não tinha problema nenhum se um crente falasse César é Senhor ali no templo de César e depois passasse o ano todo sendo cristão. Mas eles disseram não, porque César não é Senhor. Eu vou manter a minha fé, eu vou manter o nome de Jesus. E é essa firmeza, meu querido, que quero que você pense no cerca do seu comportamento. Às vezes até aqueles que têm uma certa simpatia aos desigrejados, né? Dizem, porque eu posso ser crente em casa, porque Deus não habita em paredes. Mas tá bom, mas na sua casa também você tem parede. Vai dizer que Deus não habita lá também? Oxe, a grande questão não é essa. A grande questão é a rebeldia do coração, que não quer se submeter, que não quer fazer parte do corpo e assumir os compromissos que cada membro do corpo tem. Por isso o desafio que quero deixar para você, que tem alguns valores, que gosta, seja na área da música, do cinema, da arte, seja na área até mesmo de comportamentos com relação à roupa e a outras coisas, preste atenção, tome cuidado com a sua fé, seja zeloso com a sua fé. Não pense você que, eu tenho liberdade em Cristo Jesus. Tem, mas cuidado para que o seu coração, que é corrupto, não possa te enganar e a liberdade transformar em libertinagem. Porque muitas vezes o seu comportamento pode ser uma ofensa à honra de Cristo. E você sabe que o seu corpo é templo do Espírito Santo e que você precisa glorificar a Deus também através do seu corpo. E a terceira aplicação que quero deixar é para aqueles irmãos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós não corremos risco de prisão e morte por causa da nossa fé. Pelo menos no dia a dia nosso, não. Mas, meu querido, nós temos que mudar o nosso comportamento. Nós somos relaxados demais. A gente abre mão da nossa firmeza por pouca coisa. Por pouca coisa. E aí, às vezes, por causa do desprezo de alguns amigos, a gente, eu vou então abrir mão, eu vou também fazer isso, ou vou praticar essa coisa, porque meus amigos, eu quero ganhá-los para Jesus. Você não vai ganhar seus amigos se rebaixando àquilo que eles fazem. Seus amigos precisam de alguém que dê um testemunho de firmeza na fé. Quando eles estiverem com depressão, quando eles estiverem com problemas sérios, não é os colegas de farra que eles vão procurar gente que anda com Deus. Por isso você precisa lembrar disso. E lembre-se também, se você quer viver piedosamente em Cristo Jesus, a palavra que o apóstolo Paulo diz, todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não tem outro jeito. O único caminho de viver piedosamente em Cristo Jesus é você honrar o nome de Cristo e não negar a sua fé, seja na sua família, no seu trabalho, em qualquer ambiente, que você honre a Jesus através do seu testemunho. Pague o preço disso. Né? Esse é o caminho para uma vida santificada. Esse é um caminho para recebermos o elogio que aquela igreja recebeu. Que não me negaste, não negaste a minha fé. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa, quem sabe, aplicar essa palavra e repensar o seu cristianismo, a sua fé. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.